O vídeo de hoje, então, é um pedido da Carol. A Carol pediu para nós explicarmos um pouco sobre as ondas sonoras. Então, a gente separou alguns experimentos aqui com os quais podemos demonstrar ondas sonoras. Tá, para começo de conversa, o que é uma onda, então? Uma onda é algo que se move e se repete no tempo. Por exemplo, todos nós temos a noção de que quando jogamos uma pedra num lago, nós podemos ver a superfície da água se movimentando, né? Ela se move com uma determinada forma, né? A partir desses parâmetros do movimento, nós podemos determinar as características dessa onda, né? Então, por exemplo, aqui vamos mostrar um exemplo aqui de uma onda. Então, aqui nós temos uma superfície plana. A partir do momento que a gente causa um distúrbio, por exemplo, jogamos uma pedra na água, essa onda faz com que a superfície que até então estava em repouso oscile. Temos diversos tipos de ondas, né? Desde a sonora, que nós vamos falar um pouco hoje, como ondas de rádio, de raio-x e até mesmo a própria luz. A luz também é uma forma de onda que ela viaja de uma maneira muito rápida, né? E temos as ondas sonoras, né, que é o nosso foco de hoje, que são ondas que estão viajando pelo ar até chegar no nosso ouvido, né? Vamos falar um pouquinho mais das ondas sonoras, né? As ondas sonoras, elas têm umas características especiais quando comparados aos outros tipos de ondas que já citamos, né? Uma das primeiras características que ela tem é que ela não se movimenta para cima e para baixo, né? Exatamente como uma onda em um lago, né? Mas sim, ela se propaga transferindo energia de uma molécula para outra. Então, logo vamos para a segunda característica específica das ondas sonoras, é que elas precisam de um meio para se propagar, né? Por que no vácuo do espaço não tem barulho, então, né? Quando a gente vê algum filme em que, por exemplo, ocorre uma grande explosão no espaço e se escuta um grande barulho, né? Isso não é real porque no espaço nós não temos esse meio por onde as ondas podem se propagar. Então, quando vocês verem um filme em que uma grande explosão ocorre no espaço e isso gera um grande barulho, isso está errado, né? Diferente de uma explosão que acontece normalmente aqui na atmosfera terrestre, né? Para ilustrar um pouco do funcionamento das ondas sonoras, então a gente montou um experimento aqui muito simples, com um pedaço de cano de PVC e uma espiral plástica de caderno, né? Isso aqui já nos dá uma ideia de como as ondas sonoras se propagam através do ar, né? Então aqui vocês podem imaginar que nós temos a fonte geradora do ruído, por exemplo, uma caixinha de som tocando barulho, ou um tambor tocando, né? E aqui nós temos a onda que vai se propagar, e aqui estaria o meu ouvido, né? Então o que acontece quando gera um ruído lá? Então vocês podem ver que elas se propagam através desse meio, né? Estando aqui representado o ar, né? Aquela energia que saiu da fonte geradora, ela viajou através do meio até chegar aos nossos ouvidos, né? Uma outra característica interessante das ondas sonoras é a sua velocidade de propagação, né? Diferente da luz, que viaja muito rápido, né? Uma velocidade quase inimaginável para nós, que são cerca de 300 mil km por segundo, né? As ondas sonoras, elas viajam apenas 340 metros por segundo, né? Então, por exemplo, se você está enxergando uma detonação grande de longe, você verá primeiro a explosão e depois você escutará o barulho, né? Isso também é o responsável pelo eco, né? Quando você está num lugar grande, num canyon, você dá um grito e você, após alguns segundos, 1 ou 2 segundos, você escuta a sua voz novamente. Significa o quê? Que a voz que você gerou, você foi a fonte geradora, viajou até uma pedra, bateu numa pedra e voltou até você. Então todo esse tempo, esse delay entre você gerar o barulho e você ouvir, é todo o tempo que a onda sonora ficou viajando através do ar. Então, para que uma fonte sonora consiga gerar som, ela precisa de energia. Então nós temos que falar um pouquinho de energia, né?
Energia o que que é? É a capacidade de realizar trabalho, né? Talvez isso num primeiro momento pode parecer um conceito um pouco abstrato, porém na verdade é muito simples, né? Energia é o que move todas as coisas, né? Tudo que está acontecendo no universo, de alguma forma ou de outra, possui energia, né? Então, alguns exemplos de energia, né? Quando nós alimentamos, os alimentos que nós ingerimos, eles possuem energia, né? Que depois serão transformados através de processos do nosso corpo, então na nossa força para poder correr, caminhar, né? E fazer as nossas atividades normais do dia a dia, né? E a fonte sonora também, ela precisa de alguma forma de energia. Como que essas ondas sonoras viajam, né? Porque afinal a fonte de energia está lá e eu preciso de alguma forma fazer com que isso chegue até meus ouvidos, né? Então, como a gente já falou antes, para que uma onda sonora se propague, ela precisa de um meio, né? Então, o que acontece nesse meio, né? Na verdade, não é que a onda ela está viajando pelo ar, na verdade, ela está agitando as moléculas de ar e essas moléculas de ar elas passam essa energia que veio lá da fonte sonora de uma para outra. Na verdade, tudo isso está se movimentando. Mas se olhássemos apenas uma molécula aqui, um anel da nossa espiral representando uma molécula, ela não vai sair daqui da fonte e vai viajar até o final. Ela vai permanecer aqui no meio da cadeia. Então ela vai se movimentar sim, mas ela vai se movimentar num pequeno intervalo. A fonte geradora gera uma onda sonora aqui. Essa onda sonora vai passar a energia para suas moléculas vizinhas, né? E essas moléculas vão uma a uma transmitindo a energia para outra, né? Até chegar ao nosso ouvido. Quando chegar no nosso ouvido, o que acontece? Então nós temos ossinhos muito pequenos lá dentro do nosso ouvido que são capazes de captar essas pequenas vibrações das moléculas de ar e nós temos terminações nervosas lá, nós temos partes sensíveis do nosso corpo que conseguem captar essas ondas e fazer com que isso chegue ao nosso cérebro, onde tudo isso é interpretado, né? Toda essa vibração de moléculas, né? Elas são interpretadas pelos sons que a gente conhece ou pelas palavras que as pessoas falam, né? Reunimos aqui alguns experimentos, né? Então, de novo, fica o convite para que vocês possam vir aqui em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, aqui na Palugana, conhecer o nosso experimentário, tá? E vocês podem vir aqui participar e fazer os experimentos vocês mesmos, né? Então a gente reuniu alguns aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de fontes sonoras, né? Claro que a gente mais usa no dia a dia ainda é a voz humana, né? Mas nós temos vários outros exemplos de equipamentos que geram som aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, não sei se vocês conhecem, é o mecanismo do relógio Cuco, né? Então é baixinho o volume, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas é isso aqui que faz o Cuco do relógio Cuco, né? Então temos aqui outros exemplos de flautas de peruanos, né? Que nós temos diferentes comprimentos para esses tubos e o que acontece? Cada um desses tubos vai gerar um som um pouquinho diferente do outro, né? Então que é aquilo que a gente vai combinando diversos sons diferentes, de tons diferentes, de frequências diferentes, para gerar música, né, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Outros exemplos aqui também, esse que vocês já conhecem, né? Eu não sou muito bom de tocar isso aqui, mas o que vale aqui é demonstrar fontes sonoras, né? E também tem algumas que é só bater na madeira, né? Olha aqui também, ó, o que podemos demonstrar aqui, ó. É um experimento muito simples esse, né? Só uma cordinha de sisal aqui com um pequeno diafragma aqui. Isso aqui, então, ó, aqui não tem nada, ele só está amarrado aqui. Ele vai funcionar como um amplificador. Então,
Olha o barulho que faz esse brinquedinho aqui, né? Outros tipos de flautas aqui, de outras culturas, né? Os apitos, né, que às vezes o pessoal usava antigamente para caçar passarinho, né? Então, todas são diferentes fontes de ondas sonoras que fazem ondas de diferentes tipos, né? Olha esse aqui que legal. Lembram que eu falei antes dos tubos de diferentes comprimentos? Então, esse aqui, ele tem uma haste aqui com a qual eu posso regular o tamanho do tubo, né? E com isso eu consigo fazer sons de diferentes frequências. Olhem só. Então, vejam só. E aqui nós temos um pedaço de uma bateria também. Eu não sei exatamente qual é o nome desse. Ah, é um prato esse, né? E ó. Então, quando o baterista há uma batida que ele gera, né, diferentes pratos de diferentes tamanhos vão gerar sons diferentes, né? Olha só. Esse aqui é o diapasão. No caso desse aqui, ele é na frequência de 128 Hz e ele é utilizado na afinação de diferentes instrumentos musicais. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas a gente dá uma batida aqui e ele vai sempre gerar um ruído na mesma frequência. Bota perto da câmera aí, que acho que o microfone pega. Bota. Esse aqui também é um outro experimento. Também é muito simples, na verdade é um pequeno apito preso dentro de um tubo plástico aqui. E à medida que esse apito desce por dentro do tubo, o ar que está dentro do tubo passa pelo apito, gerando um ruído. Olhem esse aqui que simples que é. Olhem que baita tecnologia isso. É apenas um pedaço de cano corrugado. E eu vou mostrar aqui para vocês que quando eu mexo isso aqui, eu gero um barulho que parece que tem OVNIs invadindo Veranópolis, mas é apenas um pequeno pedaço de tubo corrugado. E aqui, então nós temos um experimento para demonstrar aí que, obrigado aí a Carol aí que pediu para nós. Então aqui a gente fez um experimento muito simples para demonstrar o funcionamento do código Morse, né? Nós temos apenas uma bateria de 9 volts aqui e um buzzer, que é um pequeno alto-falante aqui que gera um ruído, e uma chavezinha aqui. Então quando eu pressiono a chavezinha, o que acontece? Ele gera um ruído nesse buzzer, né? Então como funciona o código Morse, né? O código Morse, ele é uma convenção, né? De cada letra representa uma determinada sequência de pontos e traços, e através disso a gente, nos primórdios dos sistemas de comunicação, do telégrafo, era a maneira com a qual nós comunicávamos, né? Porque nós não tínhamos a capacidade ainda de transmitir voz, né? Que dirá dados. Tudo isso é muito presente na nossa vida, mas tudo é muito recente, né? E nos primórdios, então, a gente tinha apenas um fio com o qual a gente conseguia transmitir mensagens por uma longa distância, né? Então, basicamente se usava o mesmo código no mundo inteiro, que era o código Morse, que era, na verdade, uma encriptação das letras e números em códigos de pontos e traços. Nós tínhamos o ponto, que era um pressionamento curto, e nós tínhamos o traço, que era um pressionamento mais longo, né? Então, quando nós combinávamos esses pontos e traços, nós poderíamos gerar mensagens que pudessem ser transmitidas através dos cabos para outros lugares, né? Então, um que é muito bem conhecido, que é o sinal de SOS, né? Então, três pontos, 3 traços e 3 pontos, né? Eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês, ó. S, O,
e S. Então, tá aqui uma demonstração do código Morse. Olhem aqui, pessoal, que interessante. Eu trouxe uma lanterna aqui para mostrar para vocês, tá? Que ela também se utiliza desse mesmo código Morse, tá? Ela não é uma onda sonora, ela é uma onda de luz, no caso, mas a encriptação do sinal é a mesma. Vejam só, eu fiz para vocês, né? O S, o S. Então, ó, S, O, S. Então, se algum dia vocês virem algo piscando neste determinado padrão, prestem atenção, porque pode ser alguém pedindo ajuda para vocês, tá? Então, esse é um código internacional, qualquer lugar do mundo vai entender um pedido de SOS e é interessante que vocês saibam. Então, pessoal, fica aqui o nosso desafio, tá? A gente vai emprestar o nosso telégrafo aqui para vocês. E aí o que a gente quer que vocês façam, tá? Que nós tenhamos um telegrafista, que ele vai estar aqui com o equipamento e vai passar uma mensagem para os demais, né? Não precisa ser o SOS, pode ser uma mensagem qualquer que o nosso telegrafista escolher. E o que ele vai fazer? Ele vai, através da codificação de pontos e traços, ele vai passar a mensagem para os seus colegas, né? Os outros colegas, o que eles podem estar recebendo, né? Então, o telegrafista vai esconder a sua mensagem e vai passar para os demais, tá? É importante que o telegrafista tome cuidado para deixar um bom espaçamento entre cada letra, que as pessoas possam anotar as letras, possam distinguir facilmente onde começa uma letra e termina uma letra. E os demais, então, com uma cópia do código Morse, eles vão ser capazes de receber essa mensagem e decodificar do outro lado, tá? Então fica o nosso desafio aí para Carol e para os seus colegas aí, para pegarem o nosso experimento aqui e mostrarem que vocês dominaram um pouquinho das ondas sonoras, tá? A gente vai ficar muito feliz se vocês conseguirem completar esse experimento em sala de aula, tá? Então, a gente agradece a atenção de vocês e fica o nosso convite para vocês virem aqui conhecer um pouquinho do nosso trabalho e se a gente puder de alguma forma contribuir com o conhecimento de vocês, demonstrando qualquer conhecimento de forma prática, já temos uma vitória. Então, agradecemos a atenção de vocês e fica o convite para vir aqui conhecer o nosso trabalho. Obrigado, pessoal!